Isto no silêncio. Olá, bom dia a quem já se está a juntar a nós para este último webinar do ciclo de Webinars Insight. Bem-vindos mais uma vez a esta nossa iniciativa. Se querem ir partilhando connosco, onde é que nos estão a ouvir, qual é o vosso setor de atividade, também para que os nossos convidados possam conhecer melhor a audiência. Já estou a ver que temos aqui a Cristina Coelho, da Shift4You. Bom dia, Cristina. E a Ana está aqui, João. Já estou a vê-la aqui a entrar. Bom, os alentejanos estão sempre a tempo. Olá, Elsa, bom dia. Vamos então aqui só dar mais 1 ou 2 minutos para que mais pessoas possam juntar a nós, está bem? Depois vamos então arrancar com o nosso webinar de hoje. Bom dia, Paula. Olá, Guida, bom dia. Uma empresa na área de moldes para injeção de plástico da Marinha Grande. Obrigada, Guida, por partilhar connosco a informação. Olá, Vera, bom dia. Bem, penso que se calhar podemos arrancar com a nossa sessão. Entretanto, as restantes pessoas irão juntar-se a nós em breve, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação neste webinar de hoje, que é dedicado ao tema Planos de Contingência para lidar com contextos de enorme incerteza. Esta terceira sessão insere-se no ciclo dos Webinars Insight, que tem como objetivo debater os principais temas que se destacaram na 4ª edição deste estudo. Hoje vamos procurar responder às seguintes perguntas. Como podemos lidar com a incerteza e ainda assim continuar a fazer crescer o negócio internacional? Que estratégias implementar? E para moderar esta conversa temos hoje connosco Rui Dias Alves, fundador e CEO da Return on Ideas, que é a empresa que é parceira da Câmara de Comércio na realização deste estudo Insight. O Rui é engenheiro e gestor industrial, iniciou a sua vida profissional na área de Corporate Finance do BESI. Foi fundador e administrador de diversas empresas ligadas à área da inovação e novas tecnologias, entre as quais a Innov Agency, Sysvalue, Sendit ou Habertech. Desde 2016 é administrador da Sociedade de Capital de Risco H Capital, onde lidera a atividade Venture Capital. É professor convidado da Universidade Católica e no ISCTE. Obrigada, Rui, por ter aceito este desafio, ainda para mais porque eu sei que tem uma dificuldade acrescida hoje, e também muito obrigada aos nossos convidados por terem disponibilizado o seu tempo para estarem aqui hoje a partilhar os seus contributos. Antes de passar aqui a palavra ao Rui, queria só recordar algumas notas breves. Este webinar será gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube. Depois nós iremos partilhar o link para a gravação. Como habitualmente, o vídeo e os microfones estarão desligados, portanto, todas as questões que queiram colocar aos nossos convidados, por favor, façam-no na rúbrica do Q&A para depois nós podermos transmitir. E, Rui, passo a palavra. Obrigado, Andreia. A dificuldade que a Andreia falou é esta. A minha voz está complicada depois aqui de uma intervenção cirúrgica que não correu tão bem como deveria ter corrido, mas acho que com um bocadinho de esforço conseguirei.
Agradecer ao Paulo, ao Luís e ao João a pronta disponibilidade para esta conversa e, sobretudo, a simpatia e o tempo que nos últimos dias dedicaram a prepará-la. Apesar de ser uma curta conversa de 1 hora, acho que fomos ambiciosos a desenhá-la e a pensá-la, porque por trás deste tema do plano de contingência e da incerteza há um largo espectro de subtemas a explorar. Em termos práticos, vamos tentar dividir a conversa em quatro momentos. Um primeiro mandatório, em que o Paulo, o Luís e o João explicarão quem são e o que são as suas empresas, e sobretudo em que nos contem um pouco o que foi este ano de crise, quase como se calhar o momento fundador destas conversas mais sérias sobre risco, incerteza e contingência. A partir daí, começar a projetar a conversa para o futuro, um momento em que partilhem connosco a visão que têm desse futuro, os riscos e as incertezas que nele percebem, para acabarmos com uma discussão concreta sobre que planos implementaram e, sobretudo, que medidas e apoios projetam quando hoje têm que olhar para o futuro. Eu, sem mais demoras, passava a palavra ao Paulo para nos apresentar um bocadinho a sua EAD e a sua história e, sobretudo, este último ano e o que representou de desafiante. Paulo. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite e pela apresentação, convite da CCIP, somos sócios e gostamos muito de colaborar nas atividades da CCIP e a da Andreia, é sempre um prazer estar com vocês. Pronto, eu vou ser muito sintético porque pelas conversas preliminares que tivemos, de facto temos aqui algumas experiências interessantes que queremos partilhar com o nosso auditório, disso eu não tenho dúvida. Portanto, eu tenho 52 anos, fundei há 28 anos um grupo empresarial que se chama EAD. Costumo dizer que são umas iniciais infelizes para uma empresa muito interessante, a empresa de arquivo de documentação. Nós operamos na área da gestão documental e, em particular, na área da transformação digital. E, portanto, fomos fazendo o nosso percurso com capital de risco, com bancos, com capitais próprios, aquelas coisas todas normais no crescimento. E a apresentação é boa. Como é que foi o último ano? O último ano, a gente podia dizer, foi um ano complicado, mas ultrapassámos, fomos resilientes e tudo isso. Temos de usar até umas palavras um pouco mais dóceis. Mas não foi. Não foi. E nós juntámos N variáveis que poderiam ter corrido mal, muito mal para nós. A primeira, em novembro, abrimos uma empresa na Roménia. Em novembro de 2019. Portanto, o close down foi em março, não é? 2020. Eu lembro-me que em março de 2020, nós, para ir na terça ou na quarta ou quinta-feira, viemos e depois a economia fechou no domingo ou na segunda-feira. E nós já vinham as pessoas no avião com máscara e eu vinha com o meu colega, com o Marco Santos, vinhamos no avião a rir-nos das pessoas a andarem com máscara. Isto por causa de uma gripezita e tal, já andam de máscara. E depois foi o que foi. Isto é só para dar uma noção. Já começamos a não nos lembrar disto, mas a noção da hecatombe que vinha aí. E, portanto, nós tínhamos ali uma startup, tínhamos e temos uma startup na Roménia, depois mais à tarde poderei mais no seguimento, poderei fazer o ponto da situação da nossa afiliada. Estávamos a iniciar também, em janeiro, iniciámos as conversações para comprar o nosso mais importante concorrente e admirável adversário, que era a Papiro. E, portanto, estávamos em janeiro, alegremente, a economia quente, não é? A economia a fervilhar de negócios, de oportunidades, tudo. O aeroporto já não dava, as exportações estavam top, a inflação, o dinheiro estava barato, quer dizer, tudo variáveis impecáveis, e de repente, no meio desta operação, aparece o confinamento e a operação não fica em stand-by, foi-se desenrolando, porque todos nós tivemos que nos virar para dentro e concentrar em resolver estes desafios que se nos apresentaram, proteger as nossas pessoas, servir os nossos clientes, operar em regime de contingência, não é? Pronto. Esta operação decorreu, em outubro foi realizada, em 23 de outubro passado, e, portanto, nós hoje somos um grupo empresarial que digitaliza mais de 30 milhões de páginas por ano,
que tem soluções e software de gestão documental para tratamento de correspondência com centenas de empresas e milhares de utilizadores. Somos 300 pessoas, temos uma área de desenvolvimento informático e inovação com 20 pessoas, e tivemos que nos reinventar um bocadinho nestas duas vertentes. Proteger as nossas pessoas em primeiro lugar e servir os desafios e contribuir para a consolidação e implementação dos planos de contingência dos nossos clientes. Só faturamos 12 milhões de euros e claro que não paramos, dentro em breve vamos fazer mais aquisições. Eu só costumo dizer, e está no nosso relatório de contas, se as boas empresas, e nós pensamos que somos uma boa empresa com um bocadinho de egocentrismo, ou um bom grupo empresarial, não são ousadas nestes momentos, quando serão? Era isso. Rui está... Não conseguimos ouvi-lo, Rui. É verdade. João, do Rio de Janeiro, que história nos conta deste último ano? Na realidade, as histórias vêm de Porto Alegre. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu sou farmacêutico de formação da Faculdade de Farmácia de Lisboa. Fiz o doutoramento na ETH de Zurique, pós-graduação em Medicina Farmacêutica. Fui professor de Estratégia Global de Negócio e Liderança e Ética em San Diego, na Califórnia. Trabalhei em várias indústrias farmacêuticas. E isso resume o background de onde aparece o projeto da Entogenics Europa. O projeto cresce dentro de uma empresa farmacêutica, baseada na altura no Rio de Janeiro, e com o desenvolvimento, a Entogenics, que opera na área de saúde pública e na área agrícola, foi fundada em Portugal em fevereiro de 2018, a sede é em Porto Alegre, no Alentejo, e desenvolve inseticidas extremamente eficientes e com um diferencial específico, que são não tóxicos e biodegradáveis. O objetivo é controlar mosquitos que transmitem cerca de 30 doenças, grande parte delas mortais para o ser humano. O mosquito mata um ser humano a cada 30 segundos, isso representa cerca de 1 milhão por ano, portanto anda em números muito perto da pandemia de Covid, à escala global, só que o mosquito faz isso todos os anos, não é sazonal, acontece sempre, são normalmente idosos e crianças. Isso leva-nos para um mercado de saúde pública e temos uma empresa recém-criada, mas que teve uma pré-incorporação já de cerca de 20 anos para trás, de investigação, do qual temos 15 patentes válidas nos Estados Unidos, alguns outros mercados, e que nos permite apresentar um produto único que nos últimos 40 anos não há nada parecido neste mercado. É um mercado de 8 mil milhões de dólares. A empresa começou a faturar timidamente em 2020, no final, um ano antes do previsto, e tínhamos um plano ambicioso de fazer várias coisas. Como o Paulo há pouco falou, ele vinha-se a rir no avião, obviamente nós também ríamos um pouquinho, porque poucos dias antes tínhamos ido do Brasil para Porto Alegre e estávamos de saída no dia 11 de março para Milão. Eu, que residia no Rio, e o Estevão, que era um engenheiro de produção brasileiro que ia também para reuniões para finalizarmos os planos de engenharia da fábrica. Foi quando o aeroporto de Milão fechou, quando estávamos a sair de casa para ir para o aeroporto, em Porto Alegre. Ficámos dia 12, 13 de maio, dia de março, no dia 18 fechou tudo. Olha, e foi simples, ficámos então ali 6, 7 meses no Alentejo. As famílias ficaram no Rio. O Estevão foi com uma mala, resolveu rasgar o bilhete e ficou lá de vez com uma mala. Não voltou mais. Portanto, foi uns planos de contingência únicos, ficámos a viver num continente diferente. Para mim foi mais simples, que tinha casa, que era dos meus pais. O Estevão estava a viver no hotel, depois veio para a minha casa, ficámos um tempo e depois atravessámos e, enfim, a empresa teve uma dimensão um pouquinho diferente devido a isso, obviamente totalmente alterada, como podem imaginar, porque tinha um plano específico. E obviamente depois alterámos. Portanto, a pandemia atingiu em cheio, trouxe coisas excelentes e trouxe outras que obviamente que deixaram de lado. Os planos de contingência, primeiro foi viver com uma mala para alguns, eu também levava a mala, tinha algumas roupas mais velhas espalhadas por aí, e pronto, e obviamente depois fomos nos adaptando, não é? Vamos avançar isso um pouco mais à frente, mas isso é a história da Entogenics Europa, que é uma empresa
ligado à saúde pública, com um projeto de investigação também de pesticidas na área agrícola. Tem um produto no mercado e uma linha de investigação para desenvolver pesticidas agrícolas específicos, mais uma vez não tóxicos e biodegradáveis. Interessante, João, essa nota que o João dá da imprevisibilidade, que é outro ângulo da incerteza, esta lógica de que o que nos aconteceu era fora de qualquer plano, não havia qualquer perspectiva, cenário que nos levasse a ter que ponderar esta lógica de que saindo do Rio e chegando a Porto Alegre, de repente me torno um imigrante durante 7 meses. Luís, estávamos há pouco, antes da conversa começar, a falar um pouco do que foi uma interrupção forçada de um ritmo de vida e de um ritmo de negócio. Partilhar um bocadinho connosco, Luís, essa história de uma realidade, de uma forma de fazer negócio que, quando o mundo fecha, tem que ser reimaginada. Exatamente. Obrigado, Rui. Obrigado aos meus colegas palestrantes. Obrigado, André. Obrigado à Câmara de Comércio. Foi com muito prazer que aceitei este convite para estar aqui hoje. O meu nome é Luís Calado. Eu sou diretor comercial na Polstricker. A Polstricker é um grupo português que, fundado em 44, já lá vão 70 e alguns anos. Nós somos, na prática, armazenistas, grossistas de produtos promocionais e tudo o que vocês possam imaginar. Há várias estatísticas que dizem que nós, no nosso dia-a-dia, contactamos mais de 6 ou 7 vezes com produtos promocionais e nem damos conta disso. E a Polstricker é o que faz. Na prática, desenvolve um catálogo e vende para distribuidores esses mesmos produtos. Nós começámos inicialmente com um modelo de negócio nos anos 40, que era de reparação de esferográficas. Imaginem bem o quão deslocado isto é dos dias de hoje. Evoluímos na altura, e sendo isto uma empresa familiar, evoluiu para uma segunda geração que mudou ligeiramente o modelo de negócio e começou a representar alguns grossistas, na altura, europeus, que se afirmavam. E depois, alguns no início do ano 2000, começámos a fazer o nosso próprio catálogo, mas ainda muito focados no mercado nacional e no mercado ibérico. Eu diria que a história desta empresa começa-se a contar somente em 2010, pelo menos este último capítulo, com a terceira geração e com uma nova direção, exclusivamente focada nos mercados internacionais. Fizemos a nossa primeira feira, alguns em 2010, na Alemanha, e desde aí tem sido um crescimento exponencial. Nós seríamos uma empresa em 2008 que faturávamos 6 milhões de euros, acabamos 2020, o grupo empresarial que hoje temos, a faturar cerca de 90 e qualquer coisa milhões de euros, o que representou aqui notoriamente uma evolução bastante significativa. Hoje em dia somos uma empresa ou um grupo presente em 3 continentes, temos escritórios na China mais preocupados com o sourcing e o procurement dos produtos que vendemos, que já são muitos, estamos a falar de 1.200 referências diferentes, e portanto há uma multiplicidade muito grande de produtos e de finalidades que o produto possa assumir. Depois temos no Brasil uma unidade autónoma, digamos assim, criada há 5 ou 6 anos, e completamente focada no mercado brasileiro, que é muito específico, muito único, muito protecionista das suas indústrias, portanto não há aqui grandes sinergias para o resto da América do Sul. Depois temos uma unidade europeia, que é a nossa principal fonte de receita, e onde temos basicamente 2 presenças, uma em Portugal, outra na República Checa. A da República Checa, derivado de uma aquisição que fizemos de um dos nossos ilustres concorrentes, como dizia o Paulo, em 2018, até porque isto é um mercado onde se está a assistir e muito a processos de concentração de empresas e, portanto, os grandes estão a ficar cada vez maiores e nós hoje seremos top 4, top 3 em termos de faturação dos nossos concorrentes à escala global, mais concretamente à escala europeia. Temos hoje mais ou menos entre 950 e 1.000 colaboradores, e basicamente somos focados muito no B2C, portanto, e ao contrário do que também era a minha experiência há 4 anos atrás, quando entrei, que achava que este negócio era meia dúzia de maratonas, meia dúzia de festivais de verão e uma venda para a EDP, uma venda para a Vodafone, e estava feito. Nada disso. O nosso mercado é muito mais polarizado, nós temos mais de 10.000 clientes ativos no mundo inteiro e é através desta pequena venda, porque a nossa encomenda média está abaixo dos 500 euros, portanto imaginem quantas vendas temos que fazer para chegar aos 100 milhões, é de facto intenso desse ponto de vista. Como é que foram os 14 meses ou o último ano do nosso lado? Uma empresa que está habituada a crescer 30% a 40% não está preparada para isto. Num mercado que é muito mais elástico do que a própria economia. Quando a economia cresce 10, nós crescemos 30. Quando a economia contrai 5, nós contraímos 30. Isto é mesmo assim, ou seja, é óbvio que nós não vendemos um bem de primeira necessidade, vendemos uma commodity, e os orçamentos de marketing das empresas são os primeiros a ser cortados quando alguma coisa do género
felizmente não acontece todos os anos, vem para cima da mesa. E, portanto, a primeira, e partilhava isso convosco, não neste detalhe, mas aproveito para partilhar aqui, a minha última viagem que eu possa chamar como tal, e habituada a estar mais de 100 dias ou 150 dias fora do país, foi em março, em final de fevereiro, e foi uma ronda que fizemos por 3 países para contratar 3 comerciais, que felizmente vieram entrar na empresa, um na Irlanda, outro no UK, outro na Holanda, e que fizeram toda a diferença, não só no ano de 2020 e também agora no ano de 2021, e eu acho que isto mostra um pouco aquilo que foi a nossa abordagem, ainda nessa altura, sem saber o que aí vinha, mas aquilo que foi também a nossa abordagem durante o ano de 2020. Fomos apanhados de surpresa. O mês de março foi o primeiro onde sentimos aquela diminuição de receita e houve, de facto, uma curva muito, muito acentuada de impacto negativo nas nossas receitas. O final do ano foi um final do ano que nós podemos classificar como de grande sucesso. A partir de setembro, e nós temos também na nossa curva normal de vendas, a época alta, como nós chamamos, é o último trimestre, e de facto aconteceu assim no ano 2020. Muitas empresas estavam já pós-verão fartas do confinamento e a querer mostrar que estavam vivos no mercado e, portanto, mais uma vez, quando a economia mostrou sinais de abertura, nós mostramos uma vitalidade muito superior. Houve uma série de medidas ao longo deste tempo. Naturalmente, enverdámos por um tipo de produto que não estávamos habituados a vender, as máscaras, os álcool gel, as viseiras, esse tipo de produtos de proteção individual, que não estavam de todo no nosso scope. Por outro lado, tivemos também, porque temos uma equipa comercial espalhada por toda a Europa, mas essencialmente baseada nestes polos Portugal, República Checa, tivemos que mandar as equipas para o home office e temporariamente, inclusive, tivemos que aplicar uma outra medida de layoff, mas tivemos que nos adaptar à realidade, tivemos que encolher, focar-nos naquilo que tinha EBITDA positivo e que, de facto, podia trazer rentabilidade para o ano 2020, e que acabámos o ano 2020, nomeadamente o dezembro, a crescer face a 2019, a crescer significativamente face a 2019. O ano como um todo teve um impacto negativo abaixo dos 2 dígitos e, portanto, eu classifico como de muito sucesso, mas isto não é compatível com a ambição da empresa. Portanto, é óbvio que ficámos abaixo do orçamento e isso não nos deixou contentes. Mas eu direi que, tudo somado, foi um 2020 desafiante, está a ser um 2021 desafiante, que marca a diferença, porque estamos em contraciclo com aquilo que os nossos concorrentes estão a fazer. Mesmo aqueles 3 ou 4 que são maiores do que nós, ou de igual dimensão, a maioria deles são, à data de hoje, detidos por capitais de risco, que não é o nosso caso, que temos uma estrutura acionista bastante estável e comprometida com o longo prazo, e, portanto, houve 2 ou 3 vetores bastante importantes e que mantemos e que têm sido o segredo. Manter o nível de emprego, nomeadamente ao nível da equipa comercial, estar preparado para quando cada um dos mercados abre, em cada momento que o mercado abre, e foi isso que fez o sucesso do último trimestre de 2020, e é isso que está hoje em dia a mostrar resiliência neste primeiro trimestre, e alguns mercados, é bastante notório, a mostrar já resultados positivos. Coisa boa, estamos presentes em mais de 90 países e portanto, a França constipa-se, a Alemanha compensa, o UK tem o Brexit, a República Checa está lá para compensar. E portanto, é também este o segredo, é não estar dependente de um só mercado, de um só país, e conseguir espremer a laranja em momentos diferentes, em geografias diferentes. Tem sido formidável. O Luís deu aqui algumas pistas interessantes para continuarmos a nossa conversa e na prática eu vou convocar rapidamente coisas que o Paulo, que o João e que o Luís disseram sobre este último ano e focar um bocadinho naquilo que tenha sido a vossa necessidade de se adaptar ao mercado, não tanto transformações internas de lidar com teletrabalho e proteger os colaboradores, como o Paulo disse, mas agora pensando a relação com o que se passa lá fora. O Paulo teve que necessariamente passar a servir clientes que eles próprios passaram para teletrabalho e, como o Paulo deu nota, que implementaram processos de contingência. A pergunta que lhe deixo é: o que é que isso teve que mudar no seu negócio e com que agilidade para o fazer? E a palavra agilidade e rapidez apareceu várias vezes implícita naquilo que o Luís nos foi dizendo. O Luís comentou a realidade de uma cadeia de valor global que logisticamente certamente teve desafios de acesso à China, de acesso à matéria-prima, até mais recentemente de contentores a pararem no canal do Suez. Portanto, houve um ano particularmente desafiante. Como é que se recria logística num negócio em que eu imagino que a logística seja chave, porque é um negócio de cêntimos e as margens estão muito em cima dessa capacidade. O João, eu diria que de todos estes, com o desafio quase que paradoxalmente maior, que é o de ser uma startup, quase que no dia em que o mundo para,
e, portanto, ter que desenvolver toda a sua atividade a partir de Porto Alegre, sem muito desprimor para Porto Alegre, mas numa lógica de ser startup em mundo remoto. E, portanto, se nos conseguissem comentar um bocadinho estas 3 dimensões de desafio, uma de relação com clientes que mudam, outra de recriação de uma cadeia de valor e outra quase de visceralmente fazer uma empresa em moldes que não estavam pensados, o que é que foram as grandes transformações e aprendizagens deste ano? Paulo. Fazemos a mesma ronda. Certo. Sim, muito sinteticamente, nós somos uma empresa que presta serviços em outsourcing. Portanto, somos um BPO provider e que basicamente se substitui aos clientes na execução de determinadas tarefas, seja contabilização de faturas, recepção de validação de documentos ou desmaterialização. E, portanto, este era um caminho que a gente já vinha a fazer, até com mais dificuldade, antes da pandemia. O que foi a nossa maior disrupção e maior desafio, nós tínhamos a logística para ir à casa dos clientes ir recolher os documentos. Isso sempre tivemos e sempre teremos essa logística associada. Portanto, ao trazer os documentos para a nossa casa e processá-los, nós geralmente o que fazemos é ou colocamos na plataforma, no ERP de negócio do cliente, ou colocamos na nossa própria plataforma de gestão documental. Pronto. E aqui foi o grande sucesso, foi a possibilidade dos clientes que não tinham esta plataforma implementada, este ERP com os documentos associados aos mesmos, porque pegavam nos documentos, estavam no escritório, olhavam para os papéis e registavam no ERP, no SAP, no que fosse, não é? Registavam os seus documentos, faziam as suas operações e colocavam o documento ou junto ao processo ou para arquivo. Estando em casa, sem acesso aos documentos, precisavam rapidamente de ter um browser onde pudessem fazer um login, ver o documento e depois, com as VPNs, então continuar a executar as suas tarefas. E essa foi a nossa grande oportunidade de ajudar os clientes, foi juntar a possibilidade de terem uma gestão documental numa cloud privada de um dia para o outro. De um dia para o outro conseguimos dar-lhes acesso, criar os utilizadores, garantir as condições de confidencialidade e de perfis e imediatamente nas suas casas eles começam a receber os documentos que nós abrimos, os envelopes do correio, começam a recebê-los nos seus browsers e começam a trabalhar sobre eles às ligações core das suas empresas. Portanto, este foi um caminho que foi rapidamente acentuado. Eu lembro-me até que cheguei a dar uma entrevista para a RTP3 em direto, às 10 da manhã, a falar de outra área muito interessante. É que nós trabalhamos com muitos hospitais. E durante o primeiro close down, os hospitais estavam a esvaziar os arquivos para montarem enfermarias. E, portanto, nós estávamos ocupadíssimos a recolher as pastas e os processos clínicos dos clientes, a transferi-los para os nossos centros de operações de Lisboa, Porto, Açores, Madeira, para que, efetivamente, os hospitais pudessem continuar a trabalhar na linha da frente. E foi este o mote até para a entrevista na RTP3, quer dizer, falava-se muito nas tropas da frente, mas há uma rede de abastecimento para as tropas da frente, não é? Nós aprendemos isso com a Segunda Guerra Mundial, com o estratagema alemão do Blitzkrieg, não é? Guerra relâmpago, eram as cadeias de abastecimento. Pronto, e eu, de facto, transmiti isto aos senhores. Mas basicamente foi isto, foi termos a solução do software e termos uma logística que se manteve forte, sem perca de recursos humanos, que apoiou os nossos clientes nas mais diversas necessidades, inclusive esta dos hospitais. Muito bem. João, o que é isto de ser startup em quadradinhos? A startup é uma empresa recém-criada. Nós não somos uma startup clássica. Certo. Porque já temos um projeto para trás de 20 anos de investigação de ponta. É um processo disruptivo à escala global e apenas foi incorporado em 2018, como é uma empresa recém-criada, pronto, começou assim. Nós temos 5 investidores hoje, a empresa foi iniciando e tem um objetivo específico. Mas antes um pouquinho da startup, olhando um pouco para trás, nós tínhamos uma operação farmacêutica com um grande foco nas Caraíbas, América Central, América do Sul também, um pouco África, Médio Oriente, e com algumas bases de produção na China, pelo menos em 2 cidades, desde há 20 anos. Na área de biotecnologia. Todo esse contexto estava incorporado na Biolotes Biotech do Rio de Janeiro, que existia de onde nós saímos, de cujos escritórios nós saímos para o aeroporto para ir para Portugal.
Em Portugal existia um centro de logística farmacêutica em Porto Alegre, que era nosso, para nos auxiliar com os bens que eram produzidos na Europa, em vários países, desde Holanda, a Inglaterra, Itália, Polónia, etc. Os bens passavam e eram reexportados. E nós chegámos aí e resolvemos acelerar um projeto que já tínhamos, que era transferir as operações internacionais do Rio de Janeiro para a empresa farmacêutica de Porto Alegre e a empresa brasileira se focar no mercado brasileiro. Porque era um projeto de grande dimensão e ainda hoje, com a colaboração aqui com o Ministério da Agricultura. Então tivemos muito apoio da estrutura farmacêutica, nomeadamente porque em agosto a Final Biotech em Porto Alegre tinha já aparelhos de PCR, tínhamos testes de PCR que efetuávamos com resultados em 30 minutos. Ora, acontecia que a farmacêutica, a Ruth, lá no laboratório da Final, testava a gente 2, 3, 4 vezes por semana e testava os familiares no Natal e, enfim, a gente não sentimos a pandemia no escritório. Este enquadramento da casa da Entogenics, nós tínhamos dois focos principais quando fomos para Porto Alegre. Nós tínhamos um produto para entrar no mercado, já tínhamos um dossiê com todos os estudos toxicológicos, um dossiê com um investimento de 10, 12 milhões de dólares já pronto, para submeter para registro em vários países, e um projeto de investigação de pesticidas agrícolas. Íamos fazer uma fábrica. A fábrica devia ter iniciado a construção em março, abril de 2020. Isso foi completamente desfeito, porque a reunião de engenharia não aconteceu. Claro. Em agosto, um dos engenheiros italianos fez-nos uma visita de vir de manhã e sair à noite, à tarde, para ir apanhar o avião de volta, e quer dizer, obviamente os planos da fábrica foram concluídos agora em março. Esse foi disruptivo nesse aspecto. Por outro lado, em termos de mercado, o foco foi totalmente para a Covid, nos orçamentos do Ministério, enquanto que o Luís e o Paulo têm efeitos que reduzem o mercado, etc. O nosso é assim, ninguém se preocupou mais com o mosquito, o problema era a Covid. Só que o mosquito está aqui há 100 milhões de anos e não tirou férias. E então, aquilo que durante 10 meses a gente viu, ok, há um foco, pouca atenção, nós tínhamos processos de registro a decorrer na Guatemala, Brasil, nos outros países, de repente o mosquito eclodiu, porque foi desviado dinheiro do tratamento profilático de inseticidas para tratar o mosquito e, obviamente, passaram a aparecer epidemias de dengue, zika, febre amarela, etc. Então, isso trouxe o foco, ajudou-nos bastante. E no aspecto de investigação, o facto de ficarmos no Alentejo tem vantagens. Primeiro porque a pandemia é muito mais light, a densidade populacional é baixa, portanto a gente não sente praticamente isso, mas por outro lado, já uma empresa americana, há um ano atrás em Boston, tinha-nos contactado, que entendeu que as vacas sem stress produzem 40 litros de leite e que o stress de mosquitos e moscas produzem 25 litros. Nós não sabíamos nada disso e fomos ver. E não se pode utilizar inseticidas que são tóxicos na produção de leite. Como nós tínhamos o primeiro que não é tóxico, procurámos para fazermos um projeto de tratamento nas fazendas de Kansas dos Estados Unidos e depois na Califórnia. Ora, nós fomos fazer as provas de campo no Alentejo. O que nós temos lá, obviamente, são vacas, ovelhas e cabras. Então fomos às fazendas ver como funcionava. E com isso tudo, resumindo um pouco a história, duplicámos o nosso tamanho de mercado. Muito bem. Muito bem. Acho que há aqui uma nota engraçada, João, se me permite. Um dos grandes desafios de qualquer plano de contingência neste contexto é saber aproveitar o bom da imprevisibilidade, porque é uma frase muito feita, a ideia de que por trás de uma crise há uma oportunidade, mas a verdade é que as 3 histórias que até agora aqui têm sido partilhadas têm um bocadinho disso. O Paulo com o tema dos hospitais, o Luís com a capacidade muito rápida de criar toda uma linha de merchandising tematizada, e o João com esta perspectiva de que, numa escala até mais global, de reequilíbrio de forças e de preocupações ambientais por um lado e sanitárias por outro, aquilo que se calhar era a sua agenda e o seu plano pensado há 4, 5 anos, teve aqui caminhos de imprevisibilidade e serendipity que podem ser igualmente bons. Portanto, esta necessidade de pivotear, de olhar para o futuro sem quase que umas bitolas tão pré-enquadradas, parece-me um tema interessante. E eu passo ao Luís e eu levanto já uma outra pergunta que para todos os efeitos também aqui nos colocaram,
que é, hoje, quais são, de facto, as incertezas e os riscos que antecipam no futuro. Nós estamos aqui a falar de um muito claro, que é o da pandemia, associado a este poderá vir o tema da crise económica, sabemos que questões ambientais estão a ganhar muita expressão, sabemos que a tecnologia e a cibersegurança são um fator crítico, sabemos até que o acesso ao trabalho e a recriação das organizações em modo de teletrabalho reconfigura a forma de fazer cultura e organização, portanto, sem que o Luís, o Luís que responda à pergunta que estava antes, mas lançando já a próxima, que riscos é que agora constam de uma agenda de quem tem que pensar futuro? E depois acabaremos a discutir e como é que se lida com esses riscos. Muito bem. Luís, desculpa. Muito bem, obrigado, Rui. Parece. Voltando então um passo atrás, só para explicar como é que então nos reinventamos, essencialmente de forma logística, mas não só, e quais é que foram os nossos drives. Nós tínhamos, e como todas as empresas que estavam a laborar antes disto acontecer, tínhamos um plano, e esse plano envolvia o lançamento do novo ERP. Ora, repara, isto foi provavelmente o salto tecnológico maior que esta empresa deu, e nós tínhamos um determinado plano. E uma das consequências óbvias desta pandemia foi, bem, as equipas que estavam, os consultores que estavam fisicamente na empresa e que isto e aquilo, tudo isto virou completamente, e os hábitos de reunião, os hábitos de desenho de uma solução destas tiveram que ser rapidamente alterados. A solução aqui encontrada foi, de facto, acelerar. Nós em vez de abrandar, acelerámos o ritmo de implementação, acabámos por fazer o Go Live da primeira fase no 2 de janeiro, ou no 3 de janeiro, ou no 4, acho que foi segunda-feira, de 2021, mas esta foi claramente um vetor que identificámos como necessário, é a aceleração da transição digital, que no caso corporizou, entre outros projetos menores, na transição para um novo ERP, que pela primeira vez vai gerir todo um grupo presente no Brasil, na China, na República Checa, em Portugal e não só, debaixo da mesma umbrella, e aceleramos e sentimos as dores do termos acelerado, mas claramente foi a melhor decisão, no sentido que hoje, embora dispersos e cada vez mais menos móveis, no sentido de não estar fisicamente a colocarmos um para um lado para o outro, estamos mais ligados e estamos debaixo da mesma plataforma a ser gerido de uma forma uniforme. Por outro lado, e segundo vetor ainda digital, foi a integração com os nossos clientes. O nosso negócio, que de fora pode parecer que é só vender meia dúzia de esferográficas e já está, é de facto bastante sofisticado e complexo no que diz respeito ao processo da compra e ao processo da venda. E a integração com os nossos clientes é um vetor que já vínhamos identificando como crucial e que se tornou absolutamente central em 2021 em 2020 e que vai continuar em 2021. E quando digo integração, significa um cliente que está num site de internet a comprar uma caneca personalizada com o seu nome, clica em encomendar e essa encomenda é diretamente recebida quase na máquina, e o site não é nosso, é de um cliente nosso, portanto essa encomenda que o cliente acaba de fazer cai diretamente na nossa área produtiva, já com uma maquete aprovada e com parâmetros técnicos definidos para ser produzida no dia a seguir e ser expedida 2 dias depois. Portanto, esta integração que torna o processo, o ciclo da venda ou o processo da encomenda muito mais curto, imune ao erro humano e muito mais eficiente, é hoje uma realidade. Não é uma realidade com todos os nossos clientes, naturalmente, mas é uma realidade com aqueles que têm essa possibilidade também de fazer esse passo em frente na integração, e para nós isto é crucial e vai ser crucial em 2021. O nosso mercado e só um pequeno lamiré, ele tem desde o distribuidor de brindes promocionais que tem um catálogo debaixo do braço e vai bater à porta do cabeleireiro e do restaurante perguntar se querem esferográficas, até às grandes agências de comunicação e de marketing, e até aos websites que vieram democratizar imenso este negócio. Há 10 anos ninguém pensaria comprar 10 canecas com o seu nome ou com o nome do filho para oferecer no aniversário, e hoje em dia pode comprar uma a um preço. E isto fez o mercado aumentar imenso, e nós obviamente não somos a cara, mas somos um deles, dos que estão por trás para ter este tipo de negócio. Portanto, integração e transformação digital. Segundo vetor logístico, há pouco dizia Rui, a questão até o navio do canal ficou preso nos afeta, e é verdade. Mas muito antes nós já tínhamos decidido focar naquilo que, eu disse há pouco, tem EBITDA positivo, e focar naquilo que é o nosso core business. É óbvio que trouxemos e trazemos ainda hoje milhões de máscaras para Portugal, milhões de álcool gel para Portugal, mas foi o focar naquilo que já cá temos, e nós felizmente tínhamos um nível de estocagem bastante interessante
antes da pandemia começar, que se revelou crucial para dar resposta àquilo que foram o corte das cadeias de abastecimento que aconteceram durante meses. E o nosso modelo de negócio passa muito exatamente por focar naquilo que temos à mão de semear, aqui na Europa, para fornecer num par de dias ao nosso cliente em qualquer país europeu, e portanto a China passou a ser a segunda hipótese, passou a seguir um planeamento muito mais a longo prazo, e se havia parte do negócio, vamos pôr as coisas assim, o Rui pode comprar uma caneca com o seu nome em Portugal, ou pode comprar uma caneca totalmente personalizada, na cor Pantone da sua camisola, na dimensão que quiser, na China. É óbvio que isso demora mais tempo, mas de facto as possibilidades de customização são outras. E nós o que fizemos foi, no fundo, ignorar um pouco este vetor de negócio, este canal de vendas que implicava estar dependente da China e focar naquilo que temos na Europa. E ainda nesta questão logística, o facto de termos 2 unidades, e certamente acompanharam as notícias, a República Checa foi a dada altura, em alguns diferentes momentos no tempo, um dos países mais no vermelho que a Europa teve, e o facto de termos 2 unidades produtivas na Europa fez-nos conseguir estar quase que imunes a isso. E, portanto, as nossas unidades são quase que gêmeas, não sendo totalmente gêmeas, e, portanto, eu tenho determinada técnica de impressão sobrelotada ou sem colaboradores, porque eles apanharam Covid, muito embora muitos planos de contingência, e, portanto, tínhamos alguma dificuldade na resposta ao cliente na República Checa, transferimos para Portugal e assim sucessivamente. Por último, a questão da adaptação ao cliente, e o Rui dizia muito bem, independentemente do que fizeram internamente, como é que se adaptaram ao mercado. O nosso negócio é um negócio muito pouco leal, muito pouco... digamos, o cliente tem zero incentivo em depender apenas de um fornecedor. Há 4 ou 5 no mercado, isto é uma commodity, portanto, preço, disponibilidade de stock e rapidez são chaves. Mas o acompanhamento comercial faz toda a diferença. E por isso há pouco eu disse que nós não diminuímos o nível de emprego ao nível da empresa como um todo, mas em especial no departamento comercial, e mais, contratámos em pandemia, exatamente porque isso foi o que fez a diferença no ano de 2020. Ter comerciais naturalmente vindos do mercado. Se em Portugal não há tradição em empresas deste setor, por essa Europa fora há muito, e os nossos concorrentes também já lá estão há mais tempo do que nós, e portanto o objetivo aqui foi captar esse talento e esse know-how que o mercado já tinha na Irlanda, na Noruega. Nós inclusive há 4 meses atrás contratámos um norueguês e um finlandês do mercado, do negócio. Portanto, são contratações com risco zero, são contratações que basicamente vão adicionar valor ao mercado que já temos hoje e não necessariamente pôr em risco uma estrutura que já temos. E, portanto, essa adaptação e esse contacto mais local, eu não posso ir à Noruega fazer visitas, mas tenho um comercial na Noruega que vai visitar clientes. Mas eles estão em lockdown. Muito bem, assim que abra, ele está dentro do país e não tem que sofrer com os testes de Covid e com a quarentena e com o self-isolation. Dito isto, esta atuação local que fez com que tivéssemos lançado, e que não estava inicialmente no plano, uma série de empresas subsidiárias que começaram a faturar localmente, na moeda local, traduzindo o catálogo para a moeda local. Nós hoje falamos 22 idiomas. Quando digo que falamos, nós traduzimos o nosso catálogo e o nosso site em 22 idiomas. Isto só é possível, bem, porque o mercado o pede, mas só assim é que conseguimos estar próximo do cliente. Se continuássemos a vender em inglês ou em português e em francês e achar que com isso venderíamos para a Rússia ou para o Cazaquistão, é mentira. Sim, e, portanto, claro, desse ponto de vista, esta foi uma adaptação muito grande. Não foi por causa da pandemia, já tínhamos isto no plano, mas mais uma vez acelerámos no sentido de ficarmos mais próximos do mercado e mais próximos dos nossos clientes. E olhando agora para o futuro, como é que em maio de 2021 o encaram e para que riscos, agora que percebemos que o tema dos riscos não é um tema que pode ficar teoricamente guardado numa gaveta, com que riscos é que projetam esse futuro? Paulo? Bom, esta pergunta é interessante porque eu há uns dias atrás mandei um e-mail para a nossa equipa comercial toda a dizer assim: meus amigos, estão aqui as previsões do Banco de Portugal para o próximo trimestre. A economia vai arrebentar outra vez. Vai arrebentar, vai explodir, portanto, a atividade económica e tal. Portanto, olha, nem que seja para os animar, mas essencialmente para transmitirem esta mensagem junto dos clientes nos contactos que têm. É claro que se fossem estatísticas e dados de outra fonte, imagino, governamental, eu já não teria tanta credibilidade. Enfim, o Banco de Portugal, ou as previsões do Banco Mundial, ou da própria União Europeia, a mim ainda me oferecem um grau de... São mais idóneos, sim. São um bocadinho mais idóneos. Tem menos carga política. Pelo menos deveria ter. Agora, e portanto a mensagem que nós estamos a sentir
nessa área e temos muita procura de serviços dos nossos clientes, mais serviços, não é? Nós também vendemos em parte um commodity, portanto, uma caixa de arquivo guardada nas estantes é um commodity, o cliente quer pôr onde é mais barato e, não é? E é um bocadinho assim. O resto dos serviços não têm valor acrescentado, bastante valor acrescentado. Portanto, temos aqui um misto e por isso é que nós, apesar de não termos aumentado as vendas, porque o nosso maior cliente é a TAP, e portanto a TAP aterrou os aviões todos de repente, e portanto nós tínhamos 17 pessoas a trabalhar para a TAP e a atividade baixou bastante. Outra foi a Europcar, nós colaboramos com o BPO da Europa, portanto tratamos os documentos da Europcar da maior parte dos países europeus, e portanto também os aluguéis de automóveis no primeiro entusiasmamento também pararam todos. Sobre o risco o risco faz parte do dia-a-dia do gestor, das equipas, todas as equipas de trabalho, as equipas de gestão, e havia uma pergunta aqui se tínhamos comitê de gestão de risco. Temos um comitê, eu até imprimi, vou só mostrar assim, nós temos um comitê desde o dia 9 de março, que nós registamos tudo o que fazemos e quem fazemos e quem tem a responsabilidade, consoante as orientações que recebíamos das autoridades de saúde, as alterações do Estado e as próprias alterações internas que fomos fazendo para adaptarmos as equipas a estas novas realidades laborais. Pronto. Mas o risco, a gente trata o risco neste grupo como nunca o tratamos. Isto é, com toda a atenção e todo o rigor. E como é que nós tratamos o risco? Tratamos o risco, todos os anos temos que fazer análises SWOT, quer à nossa atividade de uma forma geral, à companhia, quer aos principais serviços. E das análises SWOT saem os inputs para os objetivos estratégicos, para as oportunidades de melhoria e tudo o que nós vamos implementar. E há outras que são constatações, mas que nós não podemos endereçar porque não dependem de nós. E eu costumo dizer, Covid para mim vale zero. Eu não posso intervir sobre o Covid, é um problema político e é um problema dos cientistas. Eu tenho é que lidar da melhor forma com os meus desafios. Claro. Dar os serviços aos clientes e garantir a continuidade até do trabalho das nossas pessoas. Eu lembro-me perfeitamente que dia 15 de março mandámos um mail a todos os colaboradores a dizer que íamos fazer aumentos salariais. 15 de março de 2020. E depois mandámos outro a dizer que íamos pagar a gratificação de balanço, como habitual, porque a empresa em 2019 tinha tido resultados extraordinários e nós tínhamos uma gratificação de balanço e já sabíamos disto tudo e mantemos. Resultado, durante o confinamento as pessoas fizeram, em bom português, das tripas coração para nos ajudar a ultrapassar estas situações todas. Agora, sobre o risco, e mesmo para terminar, nós somos um grupo empresarial altamente certificado nas ISOs. Não quero fazer publicidade, mas as ISOs basicamente é um sistema de gestão que usa uma matriz PDCA, Plan Do, Act and Check, e que fornece os inputs para uma gestão global integrada de uma organização. E eu costumo dizer, olha, nós não sabíamos gerir os negócios, as empresas, então adotámos um modelo de gestão. E temos tido bons resultados. E resultado do último referencial, do qual nos certificámos todas as empresas, que é 27001, da segurança da informação. Nós temos 3 empresas, todas certificadas com o mesmo referencial. Nós fomos obrigados, pelos nossos auditores internacionais, a olhar para o risco. E olhar para o risco de uma maneira como nunca o tínhamos olhado. Em todas as nossas atividades, o risco potencial é identificado, é mitigado ou é aceito. Certo. Não podemos fazer mais do que isso. E, portanto, como temos que olhar ciclicamente para as nossas atividades também no âmbito do risco, pois hoje em dia, se eu lhes mostrasse a minha matriz de riscos, estão lá coisas que eu nem imaginava que eram um risco potencial para a nossa atividade e para o mercado, e de facto o é. Muito bem. Formidável. João, uma partilha do risco e da incerteza na ótica de uma empresa de biotecnologia que, por definição, olha para o risco e para a incerteza quase como parte do que é fazer biotecnologia. Rui, sinónimo de startup é risco. Exatamente. E risco total, normalmente. Nós não somos uma startup clássica porque temos um produto no mercado, portanto já está algo consolidado e para um mercado disruptivo, onde nos últimos 40 anos não há nada de novo. Mas eu posso dizer que olhamos para o futuro extremamente animados, empolgados,
pelo seguinte, não é fácil, mas antes também não era. Obviamente, uma coisa que vi durante a crise foi nas viagens que fiz, e começamos a viajar e descobrimos que éramos nós os únicos, então havia a atenção total dos Ministérios da Saúde para falar connosco, enquanto antes eu ficava na fila, não é? E havia muitos à minha frente e maiores, como é óbvio. Olhamos para esse futuro, porquê? As preocupações básicas do ser humano são normalmente 3. Saúde, alimentação e segurança. Não necessariamente nessa ordem para todos, mas anda à volta disto. O Maslow já o dizia, sim, o Maslow já o diz, não é? A célebre pirâmide de Maslow. Isto foi tudo agudizado aqui. Nós trabalhamos na área de saúde e temos um projeto de investigação na área alimentar. Que a área alimentar, para quem não tem conhecimento tão claro, vale 80 mil milhões de dólares à escala global e 99% dos produtos utilizados são tóxicos, para quem sabe essa parte, e que nós comemos no dia a dia. Portanto, há uma grande consciencialização da mente do ser humano para proteger a natureza, evitar produtos tóxicos e para aquilo que alimenta. Hoje há uma procura maior de alimentos orgânicos. Ora, aquilo que nós estamos a desenvolver são produtos que vão permitir haver uma maior oferta de alimentos orgânicos e controlar problemas de saúde pública que neste momento já estão na Península Ibérica, na Ilha da Madeira. Nós já temos esses mosquitos todos no sul da Europa com o aumento da temperatura. Então, nós olhamos, obviamente, está a recrudescer. E nós, sendo um dos únicos que apresentam uma solução extremamente eficaz, normalmente 100% de eficácia 1 a 6 horas após aplicar, e sem a toxicidade ligada, olhamos para isso obviamente, com bastante otimismo. Dificuldades há dificuldades de logística. As coisas que antes chegavam rápido agora levam mais tempo, imprevisível. Sim, claro. Os preços aumentaram, claro. A gasolina ficou a custo zero, quase pagava-se para termos a gasolina, mas os preços subiam 3, 4 vezes de transporte. Enfim, essas coisas têm sido difíceis. Nós já trabalhamos em teletrabalho desde 2007, portanto não é um problema à escala continental, vários continentes. Usámos Skype, que era a única que havia, então para nós foi uma maravilha. Agora há Zoom, tudo isto, vemos, e antes, obviamente, portanto, as coisas ficaram muito mais fáceis para nós. Já tínhamos um conceito de escritório sem papel desde 2007, fazíamos isso, e tínhamos também um plano feito lá, que era o Plano 2020, que nos permitia relocar de um continente para o outro em 48, 72 horas. Isto estava previsto desde 2006, 2007, não a pensar em pandemias, mas a pensar em conflitos locais, terremotos, estratégias, coisas, etc. Vai um na frente, leva, aluga escritórios, compra equipamento, os outros vão a seguir, no final levam os backups, levam os contratos e pronto, e tinha sido planeado disso para um grupo menor. Portanto, nesse aspecto, a gente olhamos, isso veio tudo, estava tudo já na mente, adicionámos pessoas novas e obviamente isto foi possível porque é uma equipe fantástica que a gente tem lá em Porto Alegre, tanto na parte farmacêutica como na parte da Etogenics Europa, porque com poucas pessoas fazer aquilo que foi feito, e atenção, a nossa fábrica do desenho é única no mundo, não há nenhuma parecida. Quando nós pensámos vamos visitar algumas, primeiro não pudemos visitar, depois descobrimos mesmo que pudéssemos visitar, não havia. Pronto, então teve que se fazer toda a especificidade. Nós trabalhamos, obviamente, com códigos genéticos que inserimos nos genomas de leveduras, fermentamos, geramos peptídeos que bloqueiam a produção de enzimas no estômago dos insetos. E eles não se alimentam, morrem à fome. É como nós não temos secreção de bilis quando vamos para um churrasco. Enjoamos e não comemos. É mais ou menos isso. Então a gente vê isso, efetivamente, com o mercado a crescer e duplicou-nos, talvez triplicou o nosso mercado que não sabíamos durante esta pandemia, que é a produção de leite, é tremenda em vários locais. Não sabia, por exemplo, que há 2 fazendas com 70 mil vacas no meio do deserto da Arábia que são afetadas por isso. Também não sabia que há mosquitos no deserto da Síria, que é um problema. Então são coisas que nós fomos aprendendo ao longo destes últimos tempos. E depois a África é um mercado por excelência, com outras características específicas, e a China. Isso obrigou-nos que nós tínhamos planeado uma fábrica para Porto Alegre. Com o recrudescer do problema do mosquito, o Brasil pôs-nos no maior mercado mundial, onde estamos prestes a conseguir a aprovação, pôs-nos um stress grande e tivemos que procurar fábricas adicionais. Então daí ter ido ao México visitar um possível, temos outro na Índia e já vimos que vamos ter que ter
acelerar o projeto global com 5 fábricas à escala global, 2 nas Américas, uma Médio Oriente, África, uma na Europa e outra na Ásia. Isso para esta primeira fase, porque são volumes grandes e é isso. Então, olhando, efetivamente, vemos isso com otimismo, mas muito trabalho. Uma parte prejudicou, captação de capital. Nós queríamos fazer mais uma roda de captação de capital para nos levar ao break-even, obviamente sem contactos faciais, face a face. É muito mais difícil. Atrasou isso, atrasou a fábrica em Porto Alegre, nós estamos agora a correr atrás dessa parte e estamos o dilema, ou as vendas começam num volume astronómico e não precisamos de capital, ou vamos sacrificar mais um pouco e pronto, ok, dá uma certa estabilidade. Mas isso é o normal, não é? Isso é o normal. Luís, estamos aqui a caminhar para o fim, muito rapidamente, uma visão de risco na Pole Striker. Futuro, nós estamos otimistas, nós olhando para dentro, já fizemos e vamos continuar a fazer 2 ou 3 coisas, além do que já disse, nomeadamente a qualificação dos recursos humanos. Nós precisamos ter middle management preparado para gerir uma empresa de 100 milhões que não tínhamos quando faturávamos 10 e, portanto, precisamos de introduzir uma camada entre administração e equipas operacionais que nos permita ser mais ágeis na gestão interna, e estamos a fazer isso. Um alinhamento de incentivos, e isto é a segunda medida interna, porque quando queremos correr mais rápido que os outros, precisamos que todos queiram correr, e, portanto, precisamos de alinhar incentivos internamente, especialmente na equipa comercial, que já tinha, mas que agora está mais intrinsecamente ligado aos resultados da empresa. Externamente, o Paulo falou, e é muito verdade, e no nosso mercado ainda mais, é um mercado pouco amigo do ambiente, vendemos muito plástico, sabemos disso, é uma indústria onde as empresas estão cada vez mais pressionadas a ser sustentáveis, e nós já tínhamos e acelerámos, e vai ser um foco nos próximos 5 anos, na certificação, quer da empresa, quer de produto. Há várias certificações, além das ISO, que são relevantes no nosso métier, e umas estão em curso, as outras planeadas, as outras já tidas, e portanto não somos ainda, infelizmente, um benchmark nesta matéria, mas planeamos tê-lo em 3 anos. E portanto este é um foco muito importante, quer ao nível da certificação da empresa, quer ao nível da certificação de produto. Inovação. Nós, muito mais do que lançar produtos novos, queremos lançar produtos inovadores, e temos hoje em dia muito mais design interno, muito mais desenvolvimento de produto interno e de serviços. Coisas como packaging tailor-made, coisas como áreas de negócio onde não estamos presentes, como sendo certamente produtos de alimentação perecíveis que nós hoje não vendemos, e até o próprio têxtil promocional, que é todo um universo à parte do brinde promocional, e portanto é diversificação e inovação, e portanto tentar não depender tanto do exterior e depender mais dos recursos internos para com aquilo que temos nas unidades produtivas que temos hoje, conseguir dar mais serviço ao cliente. Por último, focar no core business. Felizmente, aquilo que são os PPEs, os materiais de proteção individual, hoje em dia voltaram a representar menos de 10% do nosso turnover. Isto é uma ótima notícia para nós. Nós somos, de facto, uma empresa de brindes promocionais, não somos uma empresa de vender máscaras. Há máscaras no nosso portfólio, especialmente aquelas que nós podemos customizar, as têxteis, não aquelas de um uso apenas uma vez, e essas vão continuar. Este tipo de produtos vão continuar no portfólio destas empresas no nosso mercado, mas incorporando naquilo que é o nosso core business, que é ter um produto que eu customize com a marca de uma empresa e que isso faz com que ela traga valor acrescentado e não apenas a proteção per si contra o risco que existe, mas não é bem o nosso métier. E portanto eu diria que estes são os principais focos, e otimistas, por último, porque apesar de sabermos que este mercado não vai crescer em 2021, como à semelhança de vários mercados desse mundo fora, o nosso foco é conquistar a cota de mercado. E olhamos à volta e vimos concorrentes nossos a retração, a diminuir equipas, a diminuir o contato com o cliente, e nós, tal como em 2020, vamos insistir nesta tecla em 2021, vamos estar em contraciclo, vamos ser mais agressivos comercialmente, vamos estar mais próximo do cliente, e portanto os sinais que temos é de que a estratégia é vencedora. Eu já nem quero olhar para os últimos 10 anos, vou só olhar para os últimos 6, 8 meses, no último trimestre de 2021, e portanto muito otimistas em relação ao que vem de 2021, que dando muito trabalho, mesmo muito trabalho, porque ninguém estava preparado para o que aconteceu e ninguém está preparado para os riscos que advêm daquilo que vai ser o novo normal, porque vai haver vários novos normais em várias indústrias, e a nossa é uma delas, a começar também por termos que desenvolver a reboque dos Teams e dos Zooms e dos Skypes desta vida internamente, coisa que não tínhamos, não só um showroom que já tínhamos com amostras dos nossos produtos, mas preparar uma sala para ser a sala dos webinars que nós fazemos com os nossos clientes, e portanto, em cada 15 reuniões que eu faço, se calhar 3 já vão passar a ser virtuais, porque mais ninguém vai voltar para o escritório, não vai haver contacto face-to-face, e nós temos que habituar-nos a esse material. Formidável. Estamos a 1 minuto do fim. Eu fico fascinado com a capacidade que tivemos de cumprir o tempo.
de cumprir o tempo com uma conversa tão interessante, não dependendo da conversa, dependendo sobretudo das empresas, com um modo positivo. Eu, se me permitem, apesar da voz não ser brilhante, um par de notas que eu fui tomando e que de facto até para mim foram uma aprendizagem interessante. Olhar para o futuro neste momento, se calhar mais do que alguma vez antes, os exemplos que o Luís e o Paulo, pela natureza dos seus negócios, foram dando, foram claros. Exige que se tenha estratégia olhando para risco. Mas há que ter estratégia. E essa estratégia, foi logo na nota inicial do Paulo, o Paulo disse e o Luís agora afirmou, deve passar pela ousadia de querer aproveitar um momento que para outros pode ser mais difícil do que para nós. Ganhar cota, desromper, aproveitar a dificuldade de outros, o que obriga necessariamente a ter a capacidade e a ousadia de investir, acreditando, e acho que esse exemplo é transversal às histórias, que novos mercados se abrem. Ou porque o ambiente tem uma preocupação nova, ou porque a digitalização dos negócios abre novos caminhos. A verdade é que por trás de algumas das acelerações e transformações que não têm propriamente a ver com o bicho, com o Covid, há aqui caminho a trilhar. Obrigam a 2 ou 3 coisas: aceleração e flexibilidade mental. Portanto, ousar sair do essencial sem perder o foco. Eu acho que essa ideia do Luís é crítica, sem perder o foco, e apostando muito na proximidade, a proximidade comercial, mas também, na medida do possível, a proximidade geográfica, física da presença. Um aspecto que eu achei curiosíssimo, que o João foi dando nota e que tem muito valor nesta reflexão, a noção de que eu sei vingar neste tempo se tiver a ousadia de querer conhecer coisas novas. A ilha na Arábia, que tem 70 mil cabeças de gado, as vacas americanas, com o stress dos mosquitos, perdem 15 litros de leite. Portanto, esta noção de que o tempo me obriga a querer saber coisas novas, porque se eu não souber coisas novas, não sei explorar coisas novas. Acabando, do ponto de vista interno, saber gerir. E acreditar que às vezes processos de certificação podem ser muito boas ferramentas para nos obrigarem a fazer aquilo que se calhar com a boa vontade fizemos no passado de uma forma, mas que em tempos tão complexos como estes não podem ser boa vontade. Achei piada quando o Paulo levantou a folha com a ata das reuniões do seu plano de contingência. Assumir que a tecnologia interna é absolutamente central, sistemas, colaboração, e que as pessoas, eu acho que isso foi mais ou menos transversal entre a disponibilidade agora já não me lembro do nome, João, do seu colega brasileiro que acabou por ficar residente em Porto Alegre. O Estevão. Até toda esta vocação ao incentivo, ao alinhar de incentivos, com uma certeza, e eu acho que com isto acabo, e que todos a afirmaram, e esse é o gosto particular de falar com pessoas como vós, que é, isto dá muito trabalho, mas se nos dermos ao trabalho de trabalhar, podemos construir um futuro particularmente interessante, seja com base em dados do Banco de Portugal, da União Europeia ou do Governo, acreditando que ele pode ser verdadeiramente positivo. A mim resta-me agradecer esta conversa, a vossa disponibilidade, a vossa partilha, e à CCIP este caminho que já vem no 5º ano com o nosso insight, podermos pensar estas coisas e debater estas ideias e partilhá-las no seio da vossa comunidade. Obrigado aos 3. Obrigada, eu, Rui, também. Acho que foi aqui um excelente encerramento e um sumário e muito interessante desta conversa. Eu, do meu lado, sinto-me super orgulhosa por ter estas 3 empresas serem membros e associados da Câmara de Comércio, a sério, porque acho que a paixão com que vocês falam sobre as vossas atividades, sobre a forma como, digamos, viveram e vivenciaram todos estes últimos 14 meses, acho que é inspiradora, sem dúvida. não é? E acho que foram aqui partilhadas um conjunto também até de boas práticas e de insights interessantes que tenho a certeza que a nossa audiência vai fazer refletir e vai pensar. Acho que fechamos em grande este ciclo de webinars do Insight. Felizmente temos aqui a possibilidade de contar com várias empresas que realmente foram extraordinárias durante estes últimos meses. Portanto, muitos parabéns a vocês os 3.
A todos aqueles que também nos webinars anteriores estiveram aqui a partilhar connosco as suas experiências. Temos aqui até um comentário do William Francisco a agradecer pelo webinar, foi ótimo. Para além disso, o Luís, o João Fortuna, o José Fortuna da Agropolis também lhe manda um abraço, cumprimento-o. O Paulo foi muito abraçado. O Paulo foi muito abraçado. O Paulo também. E pronto, espero vê-los em breve numa destas nossas próximas iniciativas. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade e desejo-vos um excelente fim de semana. Foi um gosto. Igualmente, foi um gosto. Obrigada. Obrigado. 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 Adeus, André. Igualmente. Adeus, obrigada. Tchau, tchau.